Muito boa noite, meus irmãos e irmãs, graças a Deus estamos aqui mais um dia. Hoje, que é quarta-feira, dia 23 de março de 2022, nós estamos dando continuidade ao nosso tema maior, instrumentos nas mãos do Redentor, e tratando de um subtema que é acerca da lei de Deus. Na última quarta-feira, nós tivemos uma pequena introdução acerca da aproximação deste assunto. Podemos dizer que nós temos que desaprender algumas coisas para aprender outras. Nós vimos, por exemplo, que por lei nós entendemos norma, regramento. Isso não está errado, mas que teologicamente isso tem outros contornos, outras implicações para nós, discípulos e discípulas de Cristo. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais do que nós vimos na última quarta-feira e vamos entrar mesmo na história da lei. Basicamente hoje nós vamos abordar segundo esse prisma e como a lei deve ser entendida por nós hoje. É claro que nós estamos fazendo uma abordagem primeira, então nós não vamos exaurir, mas eu acredito que hoje nós vamos tocar nos pontos mais nevrálgicos, os pontos mais importantes do assunto da lei. Primeiro, a sua origem. Segundo, como é que nós utilizamos ela no nosso dia a dia. Afinal de contas, Cristo não cumpriu a lei? O que isso tem a ver conosco hoje? Nós vamos ver e tentar entender aqui hoje. Primeiro, nós temos então que historicizar a situação e olhar para a lei em Adão. Quando pensamos na lei de Deus, rapidamente nos vem à mente os 10 mandamentos. Isso não é um erro, mas a história da lei é anterior a Moisés. Para entendermos melhor seu significado, precisamos voltar até o nosso primeiro pai, Adão. Então agora nós vamos olhar o que a lei tem a ver com Adão. E aí nós vamos encontrar no registro do livro de Gênesis, no seu capítulo 2, verso 16, encontrar que Adão recebeu uma lei de Deus. Está lá escrito assim: Deus dizendo a Adão: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Há uma lei sendo dada aqui nesse texto. Embora a palavra lei, o vocábulo lei, morfema, não esteja presente, a ideia de lei ela está dada aqui. Nós podemos ver isso no tom da maneira como é dada e também da sua forma. Por exemplo, há uma norma clara, um regramento aí: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é uma ordem, é um mandamento, é uma lei. Então Adão recebeu esta lei. Segundo, há uma penalidade imposta a quem desobedecer essa norma, uma sanção que quer obrigar à obediência. Veja lá: no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, sem sombra de dúvida, nós encontramos aqui a presença de um mandamento dado a Adão. Repetindo o que foi dito, há a presença de uma ordem expressa: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, e há uma sanção, uma penalidade embutida. Por exemplo, esta é a forma das leis brasileiras, me reporta as leis de trânsito, por exemplo. Nós sabemos que não devemos cruzar o sinal vermelho. Se o fizermos, nós receberemos uma sanção, uma multa. É isso que ocorre. E este é o motivo de tantos radares nas rodovias e nos cruzamentos, para nos vigiar e nos punir de acordo com o mandamento da lei de trânsito. Aqui é o que ocorreu com Adão, nosso primeiro pai. Ele recebeu uma norma, uma lei e também uma sanção. Mas algo mais precisa ser dito aqui.
essa lei ela funciona tanto interna quanto externamente. Há uma lei interna que Deus também colocou no coração de Adão, e está registrado no texto de Romanos, no capítulo 2, verso 14 ao 15, assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Veja aqui, agora já no Novo Testamento, Paulo está abordando a questão da lei pela ótica dos gentios. Os gentios eram os não-judeus. Os gentios têm lei? Essa era a pergunta que foi feita ao apóstolo Paulo. Ele disse sim, embora não esteja lavrada em 2 tábuas de pedra e guardada em um recipiente, como foi que aconteceu com os 10 mandamentos. Recebemos 2 tábuas, e essas 2 tábuas foram guardadas dentro da Arca da Aliança. Embora os não-judeus daquele período, os não-israelitas, não recebessem esta oferta da lei materializada, eles receberam, como todos os filhos de Adão, a lei inscrita em seus corações. E aqui a imagem que Paulo se utiliza é a imagem de um tribunal, ou seja, temos lá uma lei, e aí nós temos os pensamentos e a consciência se debatendo com as normas que Deus deu. O que ele está dizendo aqui? Que em toda a sociedade humana há algum tipo de regramento, ainda que não seja a lei de Deus. Vou dar um exemplo: matar não é bem visto em muitas sociedades, não apenas nos israelitas, mas a pena de morte, o assassinato, aliás, é uma questão última mesmo entre as outras civilizações. Isso historicamente é comprovado. Embora houvesse, claro, estados de guerra entre tribos, todas estavam conscientes que o assassinato, o morticínio é o último degrau, a última ação. O que Paulo está dizendo aqui, que Deus colocou esta lei no coração dos homens, esta sensação, esta questão moral: é errado matar. Assim também como a questão da defesa da propriedade, é errado roubar, ou seja, as pessoas que possuem seus objetos precisam ter resguardado o direito que tem sobre os seus objetos. Isso existem leis antigas, Código Hammurabi, por exemplo, já reportava isso antes mesmo da lei. Há leis romanas também que falam acerca da propriedade. Então esses conceitos estão diluídos nas sociedades, embora elas não conhecessem Yahvé, embora elas não tivessem contato com a revelação da lei escrita, porque estava inscrito nos seus corações a lei de Deus. É claro que eu estou falando aqui de uma maneira genérica. Eu tenho certeza que em alguns locais, algumas sociedades têm alguns valores invertidos, mas eu estou falando de uma forma majoritária, de uma forma geral. É encontrado nas sociedades antigas esse tipo de regramento parecido com os 10 mandamentos no caso. Bom, as normas da lei foram inscritas em nossos corações como criaturas suas. Deus colocou em Adão e em todos os seus descendentes a lei internamente, e isso faz de cada pessoa um ente moral e autoconsciente. Por ente moral, uma pessoa que distingue entre bom e mal. Autoconsciente é que tem consciência de si mesmo, dos seus próprios atos. Por exemplo, não está aqui na nossa folha de estudo, mas nós vemos isso em Caim. Caim não é dito que recebeu nada escrito, mas quando Deus confronta a Caim, que não ofereceu um bom sacrifício, ele diz: Caim, se não fizer o que é certo, o que é bom, não é certo que serás aceito. Ou seja, Caim incorreu algum tipo de quebra de um regramento, por isso a sua oferta não foi
recolhida por Deus, não foi aceita pelo Senhor. Então existia uma lei que Caim se reportou. Mesmo a própria construção do sacrifício feito lá em Gênesis 4 por Caim e Abel é uma apresentação de que eles estavam seguindo algum tipo de norma para o culto. Então nem tudo foi escrito, declarado, mas que estava também presente nos seus corações. Isso amplia então o âmbito da lei. Então, quando pensamos em lei, nós devemos entender a lei não apenas da forma externa, mas também de uma forma interna. E aqui eu estou usando lei com uma conotação religiosa, estou falando da lei de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo de número 19, seção 1, refere-se a esse fato, dizendo que Deus não apenas nos deu sua lei externa, como também força para cumpri-la interna. Ou seja, a confissão de fé confirma esse tipo de entendimento. Nós temos não apenas a lei de Deus, amarás o Senhor teu Deus do teu coração, que é um resumo da lei, né? Mas também nós somos habilitados a exercer este mandamento. Com a queda, Deus ordenou que escrevessem a lei em duas tábuas de pedra, né? Essas duas tábuas foram resumidas por Cristo, citando Deuteronômio 6, verso 5, e Levítico 19, verso 18, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, e ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Por isso, vamos retomar um pouco. Quando pensamos em lei, não estamos incorretos em nos remetermos diretamente aos 10 mandamentos. Aos 10 mandamentos que Deus deu a lei ao Sinai, aos israelitas recém-saídos do Egito. Os mandamentos morais, por assim dizer, eles são resumidos em 10 ali. Não terás outros deuses além de mim, não farás imagem de escultura, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e por assim diante, até os 10. Essas são as 10 leis, as leis que Deus deu no Sinai. Essas são as leis juntamente com alguns desdobramentos no Pentateuco, que são os 5 livros que escreveu Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, quando a Bíblia chama de lei, geralmente reporta-se a este grande conjunto. Jesus mesmo, quando fala acerca do Antigo Testamento, divide entre lei e profetas. Por isso, quando nós discutimos sobre a lei, isso não está errado. Pensarmos neste regramento dado no Sinai e pensar nos desdobramentos de Êxodo e por assim diante. Mas nós também precisamos lembrar que a lei nos remete ao pacto que Deus fez com Adão. Aqui a lei é, por assim dizer, o núcleo de algo maior que foi dado a Adão. A Adão foi dado uma lei, um mandamento, porque Adão era um pacto antes, existia um pacto entre Deus e Adão. Ele deveria ser fiel ao pacto e receberia por isso vida. Qual que é a vida que ele recebia? Lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal? Nós falamos isso, mas também tinha outra árvore no jardim, que era a árvore da vida, e Adão tinha acesso a ela. Quando ele pecou, infringiu a lei de Deus, e ele morreu, então foi suspensa o acesso que ele tinha à árvore da vida. Por isso que alguns círculos reformados de teologia calvinista dizem ou chamam a árvore da vida como o sacramento de Adão, ou seja, é aquilo que simbolizava que havia uma relação entre Deus e Adão de vida. Então, como a vida entre nós é uma relação de harmonia, eu te dou acesso à árvore da vida.
como esta relação de harmonia foi rompida, você não mais tomará desta árvore do conhecimento da vida. Você não terá mais acesso. É mais ou menos o que acontece conosco, quanto igreja. Depois nós podemos voltar em algumas considerações mais sobre isso, mas eu espero que tenha ficado claro neste momento que a lei, ela não está resumida, não está apenas presente nos 10 mandamentos, mas existe lei lá no princípio da humanidade com Adão. Ele foi o primeiro homem a receber uma lei de Deus, com sanções e com promessa de vida. E aí nós vamos ver que isso vai acontecer mais uma vez. Então, agora que nós vimos que a lei não pode ser apenas entendida pelos 10 mandamentos, mas que o nosso primeiro pai também a recebeu, vamos partir para um segundo assunto, que é a prática da lei. Os cristãos e cristãs ainda praticam a lei? Bom, essa pergunta precisa ser respondida afirmativamente, porque nós não podemos cometer idolatria, quebra do primeiro mandamento, nem tampouco matar, quebra do 6º mandamento, matarás, ou roubar, quebra do 8º mandamento. Mas a nossa relação com a lei está longe do que foi com o nosso primeiro pai Adão, como nós acabamos de ver. Ao nosso pai Adão foi dado a lei e também uma promessa de vida, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 16. Tomando esse segmento positivamente, vemos que existia uma garantia de vida anexada à obediência. Isto é, enquanto Adão não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não apenas ele, mas todos os seus descendentes teriam vida. E por vida não se refere apenas ao quesito biológico, o andar e respirar, mas o elemento mais importante, que é a comunhão plena com Deus. A perda da vida, da comunhão com Deus, foi demonstrada no veto que Adão recebeu de não mais poder comer do fruto da árvore da vida após ter pecado, como foi dito agora há pouco. Nenhum de nós pode receber vida, comunhão com Deus, pelo cumprimento da lei. Devemos lembrar disso, mas já vou entrar nisso. Antes, algumas considerações naquilo que eu acabei de dizer acerca do conceito de vida. Nunca é demais reafirmar que para Deus o conceito de vida está atrelado à relação com Ele. A morte física, ou seja, a pessoa ser sepultada e ser enterrada, é uma decorrência da morte em pecado, porque somos pecadores, o nosso corpo está fadado a encontrar a terra. Isso está relacionado também ao nosso primeiro pai: do pó fosse formado, do pó retornarás. Então isso está sobre todos nós, filhos e filhas de Adão. Mas o cristão ele não possui um novo Senhor, o segundo Adão, Jesus Cristo, porque ainda temos que deitar o solo ordinariamente. Bom, isso ocorre por uma questão de dispensação. Nós ainda estamos nesta presente era, nos últimos dias, conforme o apóstolo Pedro refere-se a isso lá em Atos, no seu capítulo 2, quando pela vinda do Espírito Santo, diz que a vinda do Espírito Santo era cumprimento da promessa de Joel, nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Então nós estamos ainda dentro dessa sessão dos últimos dias. Nós ainda temos muito ainda dessa dispensação aqui. Por isso nós vamos ter que voltar ao pó. Mas a morte para o cristão agora possui uma outra conotação. Se a morte física ela era uma evidência do domínio do pecado para o ímpio, para o cristão é apenas um reencontro com o seu Senhor. É por isso que em Filipenses Paulo está apertado com o coração. Ele sabe que está chegando a hora de ser executado pelo Império Romano. Ele diz: meu coração está em conflito. Por um lado, desejo ficar com a igreja e ainda somar com vocês forças e ajudá-los. Por outro, eu quero estar com Cristo, que é muito melhor. Para mim,
esqueci como se diz o versículo, eu sei que o morrer é lucro. O morrer é lucro, estar com Cristo é lucro. Formato, vocês vejam melhor que Filipenses 1. Lembrei, viver é Cristo e morrer é ganho. Obrigado, Senhor. Então, versículo lembrado, esta é a conotação. A nossa morte é uma aproximação para com Deus. O ímpio não, o ímpio é um aprofundamento da sua maldição. Como ele não tem a Cristo como mediador, a morte o aproximará do seu destino último final, que é o lago de fogo e enxofre, mas antes ele vai para o inferno. Lembrando que tanto o céu quanto o inferno, eles são estados intermediários. Nós vamos ficar lá para sempre. As pessoas que agora morrem vão para o céu, outras para o inferno, mas estão só aguardando o último dia, quando Cristo retornará e então fará nova todas as coisas. Aqueles que estão no céu retomam com Ele, e a humanidade é reinstalada num grande Éden, por assim dizer. Vamos reinar com Cristo, uma nova dispensação, e aqueles que não têm a Cristo vão para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bom, dito isso, meus queridos, vamos então agora caminhar um pouquinho mais acerca do porquê nós praticamos a lei. Nós vimos algumas questões em relação a Deus, mas e nós? Bom, nenhum de nós pode receber vida, comunhão com Deus, pelo cumprimento da lei. Isso eu quero deixar bem claro, por alguns motivos. O primeiro motivo é que nós somos uma humanidade diferente. Não nos esqueçamos que Adão foi criado bom. Está lá em Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Hoje, por causa da queda, o inverso pode ser dito acerca de nós. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Está em Romanos 3, verso 10 a 11. O homem, quanto gênero humano, é mau. Adão foi habilitado por ser bom a praticar a lei. Nós não, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, gênero humano, todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nós, como herdeiros de culpa e corrupção do pecado original, não estamos habilitados para obedecermos à lei como no princípio. Por isso que a lei nos conduz à necessidade de um Salvador. Recebemos vida pela obediência de Jesus Cristo, a lei e a justiça de Deus, como nosso segundo Adão. Então, para nós, a lei tem outro significado. Adão, ele podia cumprir a lei porque ele era bom. Deus deu o mandamento para ele enquanto ele não tinha caído ainda. Entretanto, após a queda, ele não tinha mais como cumprir a lei. E nós? Nós somos uma humanidade diferente. Então, pensemos em humanidade, e aqui eu não estou inventando a roda, há todo um pensamento teológico sobre isso. E quem lança, digamos assim, as primeiras pedras fundamentais desse pensamento é Agostinho, onde ele irá apontar em sua teologia que existem humanidades. A primeira humanidade foi criada boa em Adão. A segunda humanidade é a humanidade caída, pós-Adão, pecado. A terceira humanidade é aquela humanidade regenerada, que nasceu de novo. São os filhos e filhas de Deus, as quais creem em Jesus Cristo como seu mediador, e por isso o Espírito Santo os vivifica, os regenera, tem um novo nascimento. Nós temos vários textos que tratam sobre isso. Os mais clássicos é Evangelho de João, no capítulo 3, ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo, novo nascimento. Essa nova humanidade, regenerada pelo Espírito Santo, habilitada a ter prazer na lei de Deus. Isto é eco lá em Jeremias. Jeremias, o Senhor já anunciava que existiria uma humanidade, a qual Ele colocaria e inscreveria nos seus corações a sua lei, e a amariam a sua lei. No caso, são os cristãos que devem amar a lei. Então nós somos habilitados agora pelo Espírito Santo a utilizar da lei. Não na sua plenitude, porque ainda nós somos pecadores. Não somos santos e ao mesmo tempo pecadores. Quando estivermos nessa terra, teremos esses dois tipos de disposição. Pecadores ao mesmo tempo
e santos também. Então nós conseguimos cumprir a lei, mas não em sua perfeição. Então nós somos uma humanidade diferente. E a quarta humanidade é a humanidade totalmente restaurada, já vivendo na outra dispensação, no outro período, que é como Cristo foi. Lembre-se, Cristo é chamado o primogênito de entre os mortos. O que significa? Ele é o primeiro de como nós seremos todos como Cristo. Estaremos preparados com o nosso corpo e alma realmente unidos novamente para viver um novo período na terra. Lembrando que com a morte física, se Jesus não voltar antes, com a morte física nós estaremos em dois lugares ao mesmo tempo, né? No céu com Cristo e na terra estaremos em decomposição. É o único momento que nós estaremos em dois lugares ao mesmo tempo. Abre parênteses aqui, algumas pessoas dizem assim, em ofícios fúnebres, é muito comum isso. Veja, aqui está o corpo da pessoa, é apenas o corpo, o que é mais importante é seu espírito não está mais aqui. Errado, o cristão não pensa assim. O corpo é tão importante que Jesus Cristo voltou para buscar o seu corpo. Então quem fala isso desconhece a doutrina cristã. O corpo é tão importante que na Bíblia tem uma ressurreição deste corpo. Quem pensa assim são os gregos que pensam, os platonistas que pensavam assim acerca do mundo ideal, das ideias de Platão. Nós cristãos temos um pensamento mais materialista possível. Nós ressuscitaremos porque isto é marca da doutrina cristã. Tanto é que este é um ponto de conflito com os coríntios, que são gregos. Eles perguntam como isso vai acontecer, afinal de contas nós estaremos só o pó, né? Literalmente decomposto na terra. Como é que o Senhor trará? E Paulo os repreende dizendo, se o Senhor criou o céu e a terra, como é que Ele não pode reaver o nosso pó e não nos formar como nós fomos primeiro? Ele pode fazer. Então estamos falando com Deus, é outra esfera, Ele com certeza fará. É importante que nós devemos acreditar no que Ele diz, haverá ressurreição. Fechando parênteses, então o primeiro motivo é que nós somos uma humanidade diferente, por isso não conseguimos cumprir a lei como Adão estava habilitado. Nós cumprimos a lei, não na sua perfeição, porque nós somos pecadores, embora regenerados. Então uma outra questão aqui é que nós temos alguns usos para a lei. Embora a lei não nos traga vida, ela tem sua utilidade. Isso caiu no conhecimento como os 3 usos da lei. Então o primeiro uso da lei é usar a lei como uma regra para a vida. Ela é útil para nos informar sobre a vontade de Deus. Em sua lei, Deus registra como quer ser adorado, com total exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 13. Assim como espera que sejamos fiéis aos nossos compromissos. O que Deus ajuntou, não separe o homem, tratando-se acerca do casamento. Ou seja, esse primeiro uso da lei, que é uma regra para a vida, revela a todas as pessoas a vontade de Deus. Então, não é nem só o cristão. Qualquer pessoa razoavelmente racional, ela pode pegar a Bíblia e abrir e ler e dizer, o Deus dos cristãos pensa assim. Ela pode até não acreditar, eu não acredito, alguém pode dizer assim, mas inegavelmente está registrado ali no livro chamado Bíblia, que o Deus da Bíblia diz que apenas Ele deve ser adorado, ponto. Ninguém pode ir contra essa informação, pode até não concordar, e aí nós temos as várias religiões no mundo que apresentam suas discordâncias, mas elas não podem dizer que não foram avisadas. Há um registro sobre isso. Então a lei, ela tem esta finalidade de vida, ela revela a vontade de Deus. Então toda a humanidade, Deus revelou toda a humanidade por meio da Bíblia a sua vontade. A vontade de Deus é que as pessoas convertam-se. Por isso que Cristo diz lá em Mateus no capítulo 28, verso 18 em diante, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, etc, etc. Por quê? Porque a visão do cristianismo é que todos sejam cristãos. É isso que a Bíblia diz. Esse é o ideal. Todos vão virar cristãos? Não, a Bíblia diz profeticamente que não. Como hoje nem todos são cristãos.
Mas eu não posso negar que a Bíblia tem esse ideal, que todos venham se converter e aproximar-se de Deus através e por meio de Jesus. Isso é inegável. Então ela funciona como regra de vida, a lei de Deus. Segundo, o uso da lei é uma indicação para Cristo. Ela é útil aos regenerados porque aprofunda nossa maior percepção da necessidade de Cristo para fazer o que Deus requer em sua palavra. As palavras de Pedro, ao sentir-se submergir sob as águas, descrevem nossas limitações quanto às provações de viver neste mundo. Salva-me, Senhor. Mateus 14:30. O que diz esta ideia? É que a lei aponta para Cristo. Cristo é o fim da lei, segundo Paulo diz. Fim não que é o término, mas a finalidade da lei é mostrar que nós precisamos de alguém para nos ajudar, que nós não podemos nos aproximar de Deus por nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. Então, o segundo uso da lei é apontar para a necessidade de Cristo para cumprir a sua palavra. Humanamente falando, nós não podemos amar os outros, perdoar as pessoas, caminhar juntos. Nós não temos esta habilidade por nós mesmos, precisamos ser habilitados por Cristo por meio do seu Espírito Santo. Por isso precisamos ser regenerados. Terceiro uso da lei é um freio para o pecado. A lei restringe o pecado ao informar que todo pecado requer punição. Por meio da lei, é de conhecimento geral que o Deus das Escrituras abomina a injustiça. Por exemplo, balança enganosa é abominação para o Senhor. Provérbios 11:1. Assim como a falta de fé não pode ser tolerada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. O que está sendo dito aqui nesse terceiro uso da lei é que a lei freia o pecado. Ou seja, eu tenho uma compulsão para pecar, um desejo de fazer o que é errado. Supomos que tem alguma coisa que eu desejo muito, está próxima à mão, ninguém está vendo. Há aquele ditado maligno e popular, né? A oportunidade faz o ladrão. A pessoa vai lá e vai se aproximar para pegar aquele objeto, mas aí vem no seu coração: isso é pecado. A Bíblia diz: não roubarás. E aí ele, então, não rouba. Então a lei, ela restringe as nossas ações em relação àquilo que Deus requer de nós. Então nós não vamos pecar, né? A lei restringe o mal porque ela diz que haverá uma punição para aqueles que praticam o mal, né? Lembremos daquele texto em Números, no capítulo 32, quando as tribos estão disputando com Moisés. Algumas não querem atravessar, ir para Canaã, querem ficar ali antes do Rio Jordão. Moisés insiste para que eles vão, mas eles não querem ir. Então é feita uma negociação entre aquelas tribos que prometem que, embora não atravesse o Jordão, elas vão mandar os seus exércitos para ajudar, para que as demais tribos consigam terra após o Jordão. E Moisés falou: bom, se é assim, tudo bem, vamos fazer assim, mas se vocês não fizerem isso, né, vocês vão pecar contra o Senhor, e o seu pecado, não se preocupe, o seu pecado há de te encontrar. Ou seja, você pecou, isso não passar despercebido diante de Deus, com certeza Ele há de cobrá-lo acerca dessa sua promessa de passar conosco para conquistar Canaã. Então veja, a lei, o mandamento, ele tem esse poder intimidatório. Nós sabemos que é um Deus e que por isso não devemos pecar. Lembra-se daquela historinha tão popular e comum até no meio cristão, daquele pai e o filho que estão no milharal, e o pai começa a pegar as espigas, roubar, não é dele, começa a roubar, e o filho fala: pai, não faz isso, pode estar gente olhando. O pai fala: mas não tem ninguém aqui olhando. Ali o menino aponta para cima: mas Deus está vendo. Parece um conto ingênuo, mas ele tem uma verdade. Deus, ele está presente em todas as nossas ações. Então o terceiro uso da lei é o freio para o pecado. Então nós vemos que a lei é muito útil para nós. Ela é uma regra de vida, informa para nós a vontade de Deus, revela, é uma indicação para Cristo, demonstra a nossa necessidade do Senhor, e também
ela intimida, né? Ela freia o pecado. Considerações finais. A lei de Deus é um assunto que precisa ser apreciado dentro da história da redenção. Por história da redenção, eu estou me referindo à história da Bíblia, à historiografia da Bíblia. Ou seja, algumas coisas que acontecem no Antigo Testamento estão embrionariamente de uma forma, e aqui no Novo Testamento já estão em uma disposição maior. Ou seja, no Antigo Testamento não está tão claro a figura da Trindade, mas no Novo Testamento a ação do Espírito Santo é muito mais presente no livro de Atos, por exemplo. Ou seja, a lei é um desses assuntos que precisa ser contemplado dentro desse entendimento. Assim como os outros assuntos, o livre-arbítrio é um exemplo. Quando pergunto se temos o livre-arbítrio, respondemos que a pergunta precisa ser respondida dentro do quadro de tempo definido. A humanidade possuiu o livre-arbítrio em Adão, uma vez que apenas ele foi criado bom. Apenas ele era um agente livre para escolher conforme a sua natureza entre algo bom e algo mau. Nós pertencemos a outro tipo de humanidade, como eu disse. Somos uma humanidade que não conheceu a bondade total como Adão e Eva. Somos maus, pecadores e pecadoras desde o ventre de nossas mães. Não temos uma natureza habilitada e livre para fazer uma escolha moral. Já nascemos inclinados para o mal. O que eu estou dizendo aqui é que Adão ele podia escolher, nós não. Adão nasceu sem inclinação para o mal. Eu nem sei o que é isso. O que é não ser inclinado para o mal? Ser inclinado desde que me entendo por gente. O mal está em mim. Adão não. A lei de Deus apresenta-se de uma maneira para Adão e para nós de outra maneira. Esses recortes de tempo precisam ser considerados para podermos discutir de maneira crítica a função da lei de Deus. Então, quando você for tratar da lei de Deus, sempre um pezinho atrás. Não dá para você tratar da lei de Deus de uma forma absoluta. A lei de Deus é algo no início com Moisés, com Adão, é outra coisa com Moisés, assume um tom diferente no Novo Testamento. É a mesma lei, mas em formatos diferentes. Para Adão aparece apenas como um mandamento. Para Moisés, ali no Sinai, 10 lavradas em uma tábua. Já no Novo Testamento, o entendimento é que ela pode ser resumida em duas grandes porções. Não? Amarás o teu Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, tudo isso é lei, mas ela precisa ser discutida dentro do seu espaço histórico, para que não haja confusão. Bom, meus irmãos, que Deus nos ajude para que possamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor.